Graças a Deus, meus irmãos. Pois é, chegamos à nossa 22ª aula para o dia do Senhor 25. Como já chegamos na parte da palavra e dos sacramentos, não é? Eu vou demorar um pouquinho talvez, ou talvez fazer uma aula um pouco maior, não é? Sobre batismo e Santa Ceia, sobre os sacramentos nesse sentido. Nós temos aqui no dia do Senhor 25 a introdução, a palavra e os sacramentos, né? A união desses dois meios de graça que Deus nos deu. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. Espero já ajudar a responder muita coisa aqui, já para dar uma introdução boa sobre o que são os sacramentos. E depois vamos pensar de maneira mais cuidadosa. Eu estarei usando também na próxima aula para falar sobre batismo, não é? E depois sobre a Santa Ceia, a Confissão Belga também, né? E outros documentos reformados para mostrar a integridade, não é? A singularidade dessas doutrinas e como isso é de fato bem compreendido em toda a fé reformada. Dia do Senhor 25. Pergunta 65, diz bem assim: visto que somente a fé é o que nos torna participante de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Não é? É uma resposta simples para nós, como cristãos reformados. Nós sabemos que a fé vem de Deus. A resposta diz bem assim: vem do Espírito Santo, a fé, não é? Que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Então a resposta ela é bastante clara em nos mostrar que essa fé, ou seja, a fé necessária para confiar nas promessas de Deus, no Evangelho, na palavra de Deus, ou seja, no todo da palavra de Deus, não é? Ela não é uma capacidade humana, ok? Mas é obra do Espírito Santo. Essa fé vem dele. Ninguém crê sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo a razão da fé. A fé vem dele. Ok? E vem por meios, não é? Então, a maneira que o Espírito Santo usa para que a fé venha até o nosso coração é a pregação do Evangelho. Nós já conhecemos o texto da Palavra de Deus, Romanos 10, 17, que fala sobre isso. Então, a fé vem do Espírito Santo, ok? Nós temos o texto de João 3, verso 5, que fala sobre o novo nascimento, não é? Que ele nasce da água do Espírito, não é? Já falando de algo físico e algo interno. Algo físico e algo interno. Algo que é físico e que tem um significado de algo que é feito internamente. Água, que é físico, não é matéria. Espírito, que não é matéria. Então, algo demonstrado, a água, é uma demonstração, não é? Mas que aponta para algo que está sendo feito, para um lavar regenerador que está sendo feito, não é, na vida interior do ser humano, espiritual. Ok? Então, fala sobre esse novo nascimento, sobre o meio para isso, que é a pregação da palavra de Deus. É por meio da pregação que a fé vem até nós. O Espírito Santo opera essa fé em nós por meio da pregação. Não há outro meio senão ouvir a palavra de Deus, não é? E aí você pensa, isso pode ser numa pregação na igreja, pode ser numa pregação no evangelismo, pode ser numa conversa pessoal de um cristão com outra pessoa, que o cristão começou a testemunhar do evangelho, aquela pessoa ouviu o evangelho e creu. É a palavra de Deus sendo pregada. Pode ser a pessoa ouvindo a pregação no rádio, sei lá, ouvindo uma pregação na internet, ter lido um folhetim evangelístico com um texto bíblico e crer no texto bíblico. Entendeu? Em países perseguidos, onde é proibido a pregação do Evangelho, quando Bíblias são contrabandeadas, né? No caso, folhas da Bíblia são entregues, jogadas por aviões, por helicópteros, e algumas pessoas têm acesso e leem e creem. Tudo isso aí é, nesse sentido, a pregação da palavra de Deus, é o ouvir da palavra de Deus, ou seja, é aquilo que o Espírito Santo usa para dar fé ao ser humano, não é? Fé ao ser humano. É por isso que, veja, o Espírito Santo não precisa de muita coisa, né? Material, não é? A palavra, ela tem poder por causa do Espírito. O Espírito Santo é que é o poder da palavra, né? Dá poder para a palavra. A palavra tem efeito por causa dele. Então, às vezes, o indivíduo lê um trecho da Escritura, não é? Um versículo que quer que seja, não é? Que de repente fala sobre o assunto da salvação, e aquilo é o suficiente para que ela creia em Jesus Cristo, não é? Não é à toa que há pessoas que têm muito conhecimento teológico, conhecimento técnico, sistemático, mas não crê de verdade, né? Enquanto uma pessoa tão simples, que nós vemos até como uma pessoa indouta em muitos aspectos, uma pessoa analfabeta de repente, uma pessoa bem humilde que não, sei lá, não teve acesso a estudo, mas ela ouve, ela nem sabe ler, mas ela ouve uma pregação, ela ouve a leitura de um texto, de um versículo bíblico, e aquilo é o suficiente
para o Espírito Santo gerar fé no coração da pessoa. Então, o ponto é pela palavra de Deus, não é que o Espírito Santo opera essa fé em nós. Mas o Espírito Santo não apenas opera essa fé, nos dá essa fé por meio da pregação do Evangelho. Ele usa um outro meio de graça, não é, para fortalecer essa fé, que é o sacramento. A palavra e o sacramento trabalham junto nisso aí, não é? A palavra especificamente é o meio pelo qual o Espírito Santo dá a fé, não é? E tanto a palavra como o sacramento alimentam essa mesma fé. Então é isso que a resposta fala, essa ligação de palavra e sacramento. Quando não há uma compreensão correta dos sacramentos, ou não há um uso adequado dos sacramentos de acordo com a palavra de Deus, quando se despreza os sacramentos em si, você não está usando um dos meios de graça tão maravilhosos que Deus nos deu, não é? Um dos meios de graça que são importantíssimos, não é? Que são necessários, ok? Porque Deus está mostrando que Ele está alimentando o seu povo, renovando a fé do seu povo, cuidando do seu povo, relembrando por meio de algo que Ele mostra a nós. Não é? E isso faz parte da estrutura da salvação, de como Deus trata com o seu povo. Então, rejeitar os sacramentos hoje é rejeitar um alimento muito importante para nossas vidas. Não é? É rejeitar o que Deus está mostrando para nós. Ok? Pergunta 66. Então, só para entender mais uma vez aqui, essa é a interação, não é? A ligação da palavra e do sacramento. Os meios de graça usados pelo Espírito Santo para dar fé e alimentar essa fé no ser humano. Pergunta 66. Eu recomendo que os irmãos, por favor, leiam os textos bíblicos, né, as bases, para pensar bem sobre isso. Pergunta 66. O que são sacramentos, então? Né? O que são sacramentos? Resposta. Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis, não é? Então o ponto é, os sacramentos são sinais, não é? Por que são sinais? Porque o que o sinal é? O sinal é aquilo que é demonstrado, não é? Que você está vendo, por que fala que são visíveis, não é? É um sinal, ele aponta para alguma coisa, não é? O sinal não tem a função de apontar para si mesmo, ele aponta para outra coisa. Quando você está viajando, está viajando na estrada, né? Está aqui em Rio d'Água mesmo, na cidade, qualquer coisa, qualquer lugar, você está viajando fora, na estrada ou aqui mesmo na cidade, você vai ver o tempo todo sinalizações, né? Placas que indicam que você lá fora não pode passar de tal velocidade, reduz a velocidade, quebra-mola a 100 metros, não é? Então veja, são sinais que apontam para o que está vindo à frente, não é? Ou também, quando se fala sobre diminuição de velocidade, é um sinal, a placa é um sinal, não é? Que indica que haverá uma punição se você ultrapassar o sinal, que tem ali de repente indicadores, não é? De velocidade, mapeador de velocidade no seu nome, não é? Mas que observam justamente isso, que marcam a velocidade para ver se o indivíduo passou e pode ser multado. Então, o sinal indica você, prepara você, fala de algo diferente, superior. A placa em si, o sinal em si, não tem um valor, não é? Mas ele aponta para o que vale, entende? Ele aponta para alguma coisa, para um perigo, não é? Para um benefício, para uma realidade, não é? O sinal de que aqui é vaga para deficientes, por exemplo. Então, é um benefício para o deficiente. Então, é um sinal que aponta para isso. Então, sinais têm esse objetivo. Aqui na cidade, do mesmo jeito. Que não pode estacionar aqui, senão vai ser punido. Então, um sinal nunca aponta para si mesmo. Um sinal não é um fim em si mesmo. Ele aponta para algo externo, para algo além, não é para algo profundo, algo verdadeiro, algo que tem valor. Ok? Então, os sacramentos são justamente isso. Sinais, não é? A palavra sacramento é uma palavra latina, não é? Sacramento é o que, então? É uma insígnia, não é? No período antigo do Império Romano, os soldados carregavam uma insígnia, não é? Cada exército era identificado por um sinal, não é? Por um selo, uma insígnia. Aquela insígnia identificava que aquele exército era de tal povo, ou pertencia a tal general, não é? De repente tinha ali um general, um comandante geral do exército, e ele tinha um símbolo específico para identificar os seus soldados, os seus subordinados, não é? Esse sinal era chamado de sacramento, não é? Em latim, no caso, né? A ideia do sacramento, entendeu? Sacramento é sinal, é selo, não é? Ou seja, é um selo. Pensando na ideia de selo, nós pensamos uma marca, né? Um selo é uma marca. O selo é aquilo que identifica a validade, não é? Identifica o valor, a quem pertence, não é? É como você, eu sei que é um exemplo chulo em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo expressa muito bem isso. Quando você vai para uma fazenda, você tem algumas fazendas, não é, vizinhas ali, divididas por cercas.
Então cada fazendeiro tem bastante bois, né? Tem muita cabeça de boi, então eles têm que marcar o seu gado. Né? E cada um dos fazendeiros acabam criando uma marca para ferroar o gado e marcá-lo, né? Colocar um selo nesse gado, para dizer assim, olha, quando vê um V num gado, né? Aquela queimadura, aquela marca no gado de um V, quer dizer que é o do seu Vladimir, né? Não sei se existe algum fazendeiro chamado Vladimir, né? Esse nome de vampiro, mas tudo bem. Tem tem a letra V para identificar que é do seu Vladimir, não é? E tem o C que é para identificar que é de Cagé, né? O gado de Cagé tá com C ali marcado, é um selo que identifica que aquele gado pertence a Cagé, ok? Pertence a Cagé. Então, o selo é essa ideia, é uma marca que identifica um dono, que identifica você, não é como se você pertencesse a alguém, vamos dizer assim, ok? E isso é algo que tem que ser visível, né? Tem que ser visível. Não é? Se é um sinal, o sinal tem que estar visível, não tem condições de você colocar um sinal, olha, eu quero que as pessoas saibam que aqui tem que diminuir a velocidade. Aí você vai botar uma placa atrás de um muro, protegida para ninguém ver. Qual o sentido disso? Não, tem que ser visto. É uma coisa visível, para todo mundo ver e saber. Não é? E saber que tem alguma coisa ali. E saber que está indicando alguma coisa, ensinando alguma coisa. A mesma coisa do selo. Você não vai, colocar um selo, vamos dizer assim, em um local que não vai ser visível, que não pode ser identificado, ou não colocar o selo. Você tem um selo, mas você não coloca. É como se você tivesse aquele ferrão, né? O ferrador, não sei como é o nome, me perdoe por isso aí, né? Cajé que responda depois, não sei. Você tem aquele ferro, né, do ferreiro para poder marcar o gado, não é? Aí você criou a sua marca, o seu V ou o seu C para identificar que é seu, e você não marca o seu gado. Qual o sentido disso? Nenhum. Então o selo ou o sinal tem que ser algo visível, que claramente identifique você, não é, com alguém, não é, com um dono, ok? E aí continuando. Foram instituídos por Deus, então esse é um ponto crucial. Os sacramentos, nenhum deles, não é, jamais veio da imaginação humana. Não fomos nós quem criamos os sacramentos. A única instituição que nós conhecemos que criou os sacramentos, não é, no meio do cristianismo, é a Igreja Romana. A Igreja de Roma criou sacramentos, né? São 7 sacramentos que eles têm lá. Ok? Eles criaram sacramentos porque eles arrogam para si o poder de poder criar coisas, né? Porque eles têm um pensamento bastante diferente sobre isso e não confiam na Escritura somente. Então eles acham que tem poder para criar sacramentos, inventar sacramentos, não é? E Deus é quem deu sacramentos, e a singularidade dos sacramentos que Deus deu é tão clara em toda a história da redenção que tanto em Antiga como Nova Aliança você tem 2 sacramentos apenas que apontam para a mesma realidade. Não muda o seu significado, são o mesmo sacramento. Não é? O que eles sofrem, vamos dizer assim, externamente é um upgrade, né? Eles dão uma atualizada, percebe? É uma atualização do Android, vamos dizer assim, mas é o mesmo sistema. Entendeu a situação? Você percebe algumas coisas visíveis diferentes, mas a função é a mesma, porque é o mesmo sacramento em si, ok? Só mesmo a instituição romana que acaba criando sacramentos, né? E protestantes às vezes acabam rejeitando os sacramentos, mesmo quando usam, não aceitam seu significado, a realidade deles, né, o que eles ensinam. Então foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, ou seja, isso deve ser usado, Deus ordenou que o seu selo fosse usado, não é? Que os sinais fossem demonstrados, fossem usados no meio do povo, para que pelo uso deles ele pudesse o mais claramente possível nos declarar e selar a promessa do Evangelho. Então, esses sinais, que são os sacramentos que Deus nos deu, instituiu, apontam para o Evangelho, né? Então olhem para a circuncisão e o que ela significava, aquela identificação com Deus, não é? Olhem para a Páscoa, não é? E o que ela significava, aquela identificação com Deus, não é? E de que Deus estava alimentando o seu povo, de que Deus havia libertado o seu povo, salvo o seu povo, não é? E comparem isso com o batismo e Santa Ceia. Batismo, sinal de que nós somos identificados com Deus, de que nós nascemos de novo, que nós somos uma nova criatura, que nós pertencemos a Deus, que o nome de Deus está sobre nós, não é? Porque nós somos dele, propriedade dele, não é? E a Santa Ceia, que nos faz lembrar que Cristo morreu na cruz por nós e nós participamos do seu corpo. Há uma participação, então, não é? Então, isso é bastante claro.
E aí vai falar aqui, esta é a promessa do Evangelho. Essa é a promessa. Que Deus, qual promessa que os sacramentos apontam, ensinam, não é? Que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Então é para aí que os sacramentos apontam, não tem outro objetivo, ok? A pergunta 67 diz bem assim: então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como a única base para a nossa salvação? A resposta, sim. Pois o Espírito Santo nos ensina o Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Então, eis aí, não é, o grande valor do sacramento. Não é? Eles apontam para Cristo. O sacramento aponta para Cristo. Não é? Aponta para a obra de Cristo. Aponta para a garantia segura nele. Aponta para a salvação em Jesus Cristo. Somando a palavra, nós pregamos a palavra de Deus, não é? O sacramento ele é demonstrado quando um filho é batizado na igreja, quando alguém é batizado na igreja, não é? Ali está sendo demonstrado, não é? Mais uma vez, ok? Essa identificação com Deus, de que nós pertencemos a Deus, de que nossos filhos, nossa família, não é? Pertence a Deus, de que a promessa é para nós e para nossos filhos. Ali está sendo edificado, não é? E o sacramento em si traz a promessa de que Deus é quem nos dá o novo nascimento, de que aquilo que é manifesto externamente pelo uso da água derramada sobre nós, também é manifesto internamente. Essa é a promessa. Deus promete nos regenerar, não é? Essa é a promessa. E nós temos que crer nisso, não é? A mesma coisa quando falamos da Santa Ceia. Toda vez celebramos esse memorial, mas não apenas memoramos, não apenas lembramos do que Ele fez por nós, de que nós somos escravos, não é? Escravos do diabo, do pecado, mas também de que nós participamos do corpo de Cristo e como membros do corpo dele, nós somos salvos, perfeitamente salvos, não é? Santificados pela obra do Espírito Santo em nossas vidas e temos a garantia segura de que esse mesmo Jesus Cristo voltará para nos buscar. Nós participamos, não é? Então é para aí que o sacramento aponta. Isso é muito importante, irmãos. É uma aula introdutória, né? Não vai ser muito longa. Eu vou tentar ser mais detalhista quando nós entrarmos diretamente no assunto do batismo e da Santa Ceia. E por fim a pergunta 68. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Não é? E aí é o que a Escritura nos diz. A semelhança da antiga aliança, circuncisão e Páscoa, Cristo também, do mesmo jeito, dá continuidade a esse mesmo sacramento, instituindo o Santo Batismo e a Santa Ceia. Esse é o dado bíblico, é o que nós temos na Escritura, não é? É o que nós temos na Escritura. Então nós podemos perceber exatamente essa semelhança de significados, né? Ou seja, é o mesmo significado, na verdade, não é semelhante, mas é o mesmo significado quando tratamos de batismo e Santa Ceia. Nisso, Deus nos mostra desde os primórdios, desde antigamente, que Ele sempre manifestou sinais visíveis, né? Antes de dar dois sacramentos específicos que resumiam todos os sinais, nós percebemos que todo o culto da Antiga Aliança, ele tinha muito isso de demonstração. Então tudo era visto, né? Quando se falava da obra de Cristo, era como uma grande apresentação. Deus ensinava, não é? Era algo didático, uma grande apresentação, não é? Um cordeiro sendo morto. Não podia ser uma coisa de brinquedo, não é? Uma brincadeira. Tinha que ser algo real. Tinha que haver o drama real. Ninguém podia... não era como assistir um filme, entende? Hoje nós podemos assistir um filme... Vamos lá. Vamos assistir um filme do tempo de Abraão, não é? O filme em si nos mostra uma representação, não é, de um sacrifício, de um culto da Antiga Aliança, de um cordeiro sendo morto, para representar a morte de Cristo. Só que isso é um filme, não é? Isso é um filme, não é? Existe um drama apenas do mundo das ideias. Você vê alguma coisa, mas não está acontecendo de verdade aquilo, não é? Então não era para ser um teatro. Aquilo não era para ser um teatro, ok? Não era para simplesmente demonstrar alguma coisa. Demonstrava, mas tinha que ser feito. O drama tinha que ser real. Sim, o sangue não podia ser um sangue teatral, tinha que ser um sangue real derramado. Para mostrar a realidade que seu filho, quando viesse, não faria uma apresentação,
não faria apenas uma demonstração fictícia, teatral, mas a demonstração seria real. Ou seja, seria uma morte real, sangue real sendo derramado. Não é? É disso que se trata. Ou seja, desde o início, então, a revelação que Deus nos dá sempre esteve ligada aos sacramentos. E antes ainda, não é? Nós percebemos que antes de haver a ordem para se escrever, a palavra era apenas falada, era oralmente, né, nesse sentido da revelação, era a revelação oral, acompanhada dos sacramentos. Depois que a palavra é ordenada a ser registrada, vamos dizer assim, continua do mesmo jeito. A palavra, não é o ensino no caso, e o sacramento. Por isso, toda a antiga aliança tinha que ter demonstração. Você tinha que ver tudo, né? A gente ensinando por meio daquelas demonstrações, por meio do templo, dos sacrifícios, de detalhes, não é, de cada significado, de tamanho, de material. Tudo ele estava mostrando valor, significado, glória, ensinando tudo sobre o que ele estava fazendo, sobre como é o céu nesse sentido, não é? Ele estabeleceu um templo feito por mãos humanas, mas ele estava ensinando que existe um templo real que não é feito por mãos humanas, é o templo dele, não é? Verdadeiro, nos céus. Não é? Então sempre foi acompanhado dessas demonstrações. E ele deu então 2 sacramentos especiais, não é? Que são, ou seja, sacramentos, os sacramentos, não é? Não apenas demonstrações gerais da obra de Cristo, mas específicas de identificação, não é? Identificação e de participação. Nós temos um selo, um sinal que nos diz, na antiga aliança, de que nós somos de Deus. Esse é o selo, é o sinal, é a marca de que eu sou o seu Deus e o Deus dos seus filhos, o Deus do povo, não é? E a refeição pascual, não é, é o sinal de que vocês participam, não é, da carne e do sangue desse cordeiro. Vocês comem, vamos dizer assim, desse cordeiro. Vocês se alimentam desse cordeiro. Vocês estão ingerindo porque vocês participam. É uma grande comunhão, é uma família, não é? E isso avança, recebe esse upgrade, né? essa atualização, vamos dizer assim. Percebe? E nessa atualização, nós temos melhoras na atualização, um melhor desempenho, vamos dizer assim. O sistema está mais leve. Entende? Você otimiza o sistema é atualizado de verdade e ele está mais leve do que o anterior. Então você tem, no lugar da circuncisão, o batismo, não é? Um sistema muito mais leve. É o mesmo significado, tem a mesma função, mas é mais leve. A Santa Ceia, mesmo significado, mesma função, mais leve. Não é? Há um avanço, há uma atualização. Não é? E isso sempre esteve ligado com a palavra. Não é? A palavra e o sacramento sempre andaram juntos na história da redenção. Não é? Não pode ser separado. Então nós temos que ter, de fato, um entendimento profundo da importância dos sacramentos. Nós não podemos rejeitar os sacramentos. Nós temos que amar os sacramentos e aproveitar esses meios de graça. Uma das perguntas, das 13 perguntas para a pública profissão de fé, é justamente sobre isso. Não é? Se nós prometemos usar fielmente, não é, os meios da graça, crescer fielmente por meio deles, os meios da graça, não é? Que são a palavra, não é? E os 2 sacramentos que Cristo nos deu, o batismo da ceia. Então, eu preciso de fato me esforçar para compreender bem o uso desses meios da graça, a palavra e os sacramentos. Ok? Então essa é a aula introdutória sobre a palavra e os sacramentos, e na próxima aula entraremos diretamente nos sacramentos. Deus abençoe e até a próxima aula.